A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Gente, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui novamente no Neurotalking. Hoje com uma visita que eu particularmente fico muito feliz de estar recebendo, que é o vereador Nixon, da cidade de Lages, Santa Catarina. Vereador Nixon começando o seu mandato e começando um mandato numa luta muito grande pela condição autista. E isso, para nós que somos militantes, é extremamente positivo, somos gratos. E o convite é para o senhor falar desse projeto. Conta para nós aí o que está rolando, o que vai acontecer, como é que vai... O que Lages vai viver no mundo autista? Olha, Clécio, em primeiro lugar, boa tarde. Muito obrigado, sim, do fundo do meu coração. Como pai do Benjamin, que é autista de nível suporte 1, eu agradeço do fundo do coração mesmo por essa grande oportunidade de estar falando desse projeto, da construção dele, enfim, tudo que ele vai abranger na cidade de Lages, a Nova Era TV, que tem levado comunicação com seriedade, com bom caráter e levado a informação na casa das pessoas com esse ar de que as coisas elas podem dar certo. Então a Nova Era está de parabéns e muito obrigado também pela oportunidade. O projeto, Clécio, ele surgiu, a ideia do projeto ela surgiu quando nós tínhamos a descoberta de que o Benjamin era autista. Aí a gente começou, a buscar as investigações, aquela coisa toda e tal, ou melhor, fazer as investigações para entender qual era a situação do Benjamin. Aí a gente conseguiu entender, a gente viu que o acesso a um médico neuro, ele é bem difícil porque a maioria dos planos de saúde hoje não tem, a gente tinha que pagar de maneira particular, nós pagávamos, a última consulta foi R$900 que a gente pagou, então enfim, tinha toda essa questão. A partir do momento que eu me entendi como pessoa pública para buscar uma cadeira no Legislativo, foi justamente levando essa primeira causa, que é a causa do autismo. Porque eu entendo que qualquer situação que você precisa tratar, que você precisa trabalhar, você tem que entender a causa fundamental, Então, se você tem uma dor no ombro, você vai lá, toma um remédio, amanhã você está bem. Só que depois de amanhã começa a doer de novo. Você toma um remédio novamente, aí no outro dia está doendo de novo. Quando você vai investigar e chega na causa fundamental, você trata a dor e ela não dá mais. Então o que a gente entendeu? Que a causa fundamental do autista é o quê? Uma legislação que assegura os direitos. Então a gente entendeu dessa maneira. No decorrer da campanha, quando estávamos visitando as pessoas, conversando, dialogando, nós entendemos essa carência. Nós temos hoje programas dentro do município que podem fechar a qualquer momento. O que vai garantir que o município mantenha a execução desses programas, desses projetos, e que as famílias atípicas, que os autistas, eles possam ter esse atendimento, é uma lei específica. Então aí surgiu essa ideia da construção do Estatuto do Autismo a partir de Lages. No primeiro momento nós tínhamos um pré-projeto, onde a gente começou a trabalhar, onde a gente montou um anteprojeto de lei. E aí, no diálogo com o gabinete, com algumas pessoas envolvidas que estavam já ajudando na construção, nós chegamos à conclusão, gente, não podemos fazer nada sozinho, porque ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos conversar com as pessoas, dialogar com as pessoas e entender dos autistas, entender da parte de quem trabalha com o autista no dia a dia, isso envolvendo clínicas particulares, clínicas financiadas pelo SUS, enfim, num contexto geral, para que o projeto ideal fosse elaborado. Então, com base nisso, nós resolvemos por fazer uma audiência pública. E essa audiência, se você me permite já divulgar, ela acontece no dia 28 de fevereiro, a partir das 19 horas, onde a gente vai construir um grupo de estudo. Nesse grupo de estudo, nós vamos ter algumas comissões que vão trabalhar os direitos da criança, os direitos do jovem, ou melhor, do adolescente e do jovem, e os direitos do adulto, para que chegamos na plenitude do projeto ideal para o autista e para as famílias atípicas. Isso sempre tratando nas questões de assistência social, saúde
e educação. Então o objetivo foi esse. O objetivo foi criar essa demanda, chamar as pessoas através de uma audiência pública, que é a ferramenta ideal para que isso fosse construído, a fim de que a gente chegue num senso comum junto com o executivo, junto com o legislativo, junto com as organizações, junto com as famílias, para que nós tenhamos a lei ideal que assegure os direitos do autista. E como que as instituições estão te recebendo? Olha, Clécio, eu confesso para você que eu estou assim muito surpreso. Positivamente? Positivamente. Ótimo. Nós estamos sendo muito bem recebidos. As clínicas particulares, em especial, elas estão tendo assim um fino trato com a gente. E até teve algumas pessoas que disseram, não, mas eu acho que não pode chamar as particulares, porque as particulares elas já trabalham de acordo com aquilo que o nome mesmo diz, eles são particular. Então, acho que não deveria chamar. Eu peguei e disse, não, nós devemos chamar. Por que nós devemos chamar? E a prova ela é básica, muito básica. O mesmo tratamento que a governamental presta para o autista, dentro daquilo que é a função neurológica, as funções de terapias, as particulares também prestam. Sim. Então, as particulares, elas têm uma habilidade e uma aptidão para ajudar a construir esse projeto, porque elas convivem com isso no dia a dia. E se tu me permitir, como dono de uma clínica particular, eu vou te falar uma coisa. Nós, nas clínicas particulares, obviamente que eu estou falando pela Via Neuro, mas talvez eu esteja falando em nome até de outras clínicas, nós vivemos uma situação, vereador, que é de muitas vezes você receber uma pessoa que não tem uma condição financeira para poder dar uma avaliação adequada, porque ela não encontra isso no serviço público, tá? Ou que ela já peregrinou em outras consultas, em que nem sempre ela foi ouvida, ou eu vou usar a palavra respeitada adequadamente, e que num desespero ela faz de tudo para conseguir ter uma resposta sobre a famosa dor no ombro que o seu familiar está vivenciando. E eu não vejo, eu acho que a unificação do particular com o público ela é fundamental. Eu acho que ambas vão poder se complementar e vão poder ajudar muito dentro desse projeto. Hoje o que eu entendo, Clécio? Eu entendo que o público, dentro daquilo que tem hoje de programas dentro do município, aí nós falamos de Lages, né? Nós focamos na abrangência de Lages. Aquilo que nós temos hoje, ele não é o suficiente para atender todos os autistas. Haja vista que nós temos uma fila no CISREG enorme, dentro do nível de suporte 1, suporte 2 e suporte 3, já para avaliação. Sim. Que nem sequer avaliação essas pessoas estão tendo. E um detalhe, né? Para avaliação tardia não tem nem fila, né? Porque não tem o serviço. Porque não tem o serviço. Então, quando eu cheguei nas clínicas particulares, que eu comecei a visitá-las, o que me chamou a atenção, Clécio, foi a questão da humanidade das clínicas. De todas as clínicas que eu tive, eu não encontrei uma que não prestasse um trabalho social e voluntário. Todas as clínicas, dentro de uma condição onde a família tem uma necessidade, dentro de uma avaliação, dentro de um critério, elas prestam um trabalho voluntário sem cobrança. Inclusive a sua clínica. Por que eu faço essa menção? Como honra. Porque existe um princípio muito básico. E princípio você sabe que é aquilo que vem primeiro, né? Então, o princípio ele vem primeiro, com base no atendimento da pessoa humana, de que quem honra é honrado, quem desonra é desonrado. Então, assim, esses lugares onde eu tenho ido estão honrando as pessoas, estão honrando aquele que não tem condição, aquele que precisa do atendimento, aquele que não encontra o espaço no serviço público pela falta da prestação de serviço. E aqui eu não culpo o serviço público e não falo com desprezo do serviço público, porque tem muitas coisas que são novas, né? O serviço público está se adequando a muitas coisas, e a gente entende dentro dos números, dentro daquilo que são as especificidades da questão do autismo,
que o serviço público ele está tentando ao máximo se adequar. Só que ele hoje não tem a condição suficiente de atender toda a demanda, porque nós temos uma fila. Então nós temos da parte do público o Instituto o Autismo, que vai recomeçar suas atividades agora em março, a gente espera, que ele atende nível de suporte 1, o Ser na Uniplac, que atende nível de suporte 2, e a PAI, que atende nível de suporte 3. Eu estou acompanhando com maior proximidade os trabalhos da PAI, porque me chamou muita atenção a maneira que eles estão trabalhando. Sabe? E eu falo aqui da pessoa do Fabrício, que é o diretor executivo da PAI, como ele tem se desdobrado junto com toda a equipe da PAI para atender o maior número possível de pessoas, com recursos escassos, sabe? Muitos trabalhos sendo desenvolvidos durante o ano para arrecadar dinheiro, e eu me coloquei à disposição da PAI, Clécio, para ajudar a PAI, porque realmente não é apenas uma questão de apoio público político, é uma questão de coração, de humanidade, de você entender a dor da pessoa. E uma coisa que eu tenho comigo, Clécio, se Deus me colocou nessa questão, nessa função, se Deus me deu um Benjamin, meu filho como autista, é porque eu sou parte das soluções que virão daqui para frente a partir do Estatuto do Autismo, para que as pessoas tenham qualidade de vida, sabe? Esse é o fundamento para mim, qualidade de vida das pessoas. E aí a gente pensa no atendimento, a gente pensa no acolhimento, a gente pensa no emprego, né? Nós vemos aí uma série de questões, nós estávamos comentando há pouco da questão do PCD, enfim, né? E as empresas, elas precisam ser capacitadas para receber esse público, para receber essas pessoas. E uma coisa que me chama muita atenção, Clécio, é na questão do autista, é o hiperfoco. Sabe? Quando você conhece o autista e você entende o hiperfoco dele, sabe? Se a empresa, por exemplo, eu tenho uma empresa A e a minha empresa, ela entende o hiperfoco da pessoa e ela sabe que dentro daquela função específica, de acordo com o hiperfoco dela, se a pessoa for contratada, a entrega dela vai ser muito maior do que qualquer outra pessoa. Eu falo muito assim, ó, a gente precisa construir uma cultura de inclusão. A gente tem que ir além da lei. Porque assim, a partir do momento em que nós tivermos essa reunião de pais, de especialistas, do serviço público-privado, e de se trabalhar uma dinâmica dentro da questão da neurodivergência, em que talvez a gente possa incluir o preparo das empresas para receber uma pessoa na condição autista, eu acho que aí nós vamos começar a desmistificar alguns preconceitos, a verificar que a pessoa na condição autista ela é tão capaz quanto qualquer outra, dentro da forma dela, dentro do método dela, e isso começar a mudar algumas realidades importantes em Lages e com certeza Santa Catarina e Brasil. A pergunta é, dia 28 tem a reunião, como é que é o cronograma, vereador? Feita a reunião, vão ter outras, terminado de elaborar o estatuto, esse estatuto vira lei, como é que vai funcionar? Aí a dinâmica dos trabalhos vão ser a partir do dia 28. Dia 28 nós vamos ter audiência pública, onde vai ter toda uma dinâmica de trabalho, enfim, as falas das pessoas que vão estar lá, a maioria especialista dentro da causa. A partir na própria audiência pública nós vamos nomear o grupo de trabalho que vai fazer toda a gestão da questão da construção da lei. A partir da nomeação do grupo de trabalho, nós vamos nomear as comissões dentro do grupo de trabalho, que vai tratar de maneira específica aquilo que eu já falei anteriormente, da questão social, a escolar, né? E de saúde, né? Nós vamos tratar dessas questões, 3 questões específicas, e vamos tratar também na questão da idade, né? Como eu falei também. Uma comissão vai tratar dos direitos da criança autista, né, de 0 a 11 anos. Outro vai tratar da questão do adolescente e do jovem, de 11 até 18 anos, mais ou menos. Aí as pessoas que são mais especialistas vão nos ajudar a construir esse grupo de trabalho também. E a partir daí a questão do adulto.
Porque hoje tem muitas pessoas se descobrindo autista. Então as pessoas elas têm o seu sofrimento, e a partir do momento que começou a informação, né, a informação chegava às pessoas, não, mas eu tenho isso, não, mas eu tenho aquilo, não, mas eu vou investigar. Eu tenho o caso de um amigo meu compadre até, aliás, ele, a partir do momento que eu comecei a publicar do Benjamin, comecei a falar, comecei a trazer o tema nas minhas redes sociais, ele disse, eu vou investigar. E ele chegou na investigação que ele é autista nível de suporte 1 para 2. E o filho dele mais novo é autista nível de suporte 1. Então aí você percebe o quão é importante a divulgação, esse trabalho, para poder levar para as pessoas essa novidade, né? Para que ela se compreenda, se entenda, busque aquilo que ela precisa para poder se desenvolver e poder se capacitar também. Ele é um empresário, ele tem a empresa dele, ele tinha algumas dificuldades na gestão da empresa. Depois que ele descobriu tudo isso que ele tinha, você precisa ver a empresa dele, ó, ele tá voando. Fantástico. O senhor fez uma colocação que eu gostei muito, que é a busca da construção desse estatuto sem o contexto político, tentando então agregar diferentes bandeiras em prol de uma causa. Tá de parabéns, eu adorei essa sua colocação, mas está tranquilo de ser feito isso? É uma boa pergunta, né? Na verdade, Clécio, o dia que eu apresentei o requerimento da audiência pública, eu chamei a atenção dos vereadores, e foi um requerimento aprovado por unanimidade, claro. E nessa aprovação, praticamente 90% dos vereadores se manifestaram favoráveis a essa construção. E na minha manifestação eu colocava: o cuidado que eu vou tomar é o cuidado de não politizar a pauta, tendo em vista que nós temos pessoas vinculadas, nós temos pessoas em conjunto, nós temos pessoas que querem trabalhar, que querem que a pauta venha, que tenha o seu destaque, e que através do projeto de lei os direitos sejam garantidos. Hoje nós temos aí deputados que estão trabalhando dentro da causa, trabalhando fortemente, colocando recursos em cima disso para que a gente tenha um trabalho mais acentuado, para que você encontre a dignidade em tudo aquilo que é necessário para que o autista tenha os seus direitos garantidos, né? Porque a gente entende assim que o mínimo que o autista pode ter hoje, Clécio, é o seu laudo. É ele se conhecer, é ele entender, não, eu sou autista, nível de suporte 1. Eu preciso me tratar com psicólogo, preciso me tratar com fonoaudiólogo, preciso fazer uma terapia aquática, preciso, enfim, né? Aí o neuro ele vai dizer, mas só que esse mínimo a gente ainda não tem, né? Eu acredito muito, nós vivemos uma situação na nossa cidade em que a nossa prefeita é uma pessoa que emergiu da saúde. Então, eu creio, dona Carmen, que com certeza nós vamos ter todo o apoio da prefeitura. Não é verdade? Eu concordo com você, Clécio, porque dentro do plano de governo da nossa prefeita, Clécio, está a construção da Casa do Autista. Eu tive acesso durante a campanha no plano de governo, e daí, claro, óbvio, né, que o que me chamou mais a atenção no plano de governo foi a Casa do Autista. Então aí você vê a sensibilidade, o fino trato com o autismo, sabe? Para você fazer com que a pessoa encontre no poder público a sua necessidade suprida. Então nisso a prefeita está de parabéns, a gente já conversou sobre o assunto, já teve verbas aí que já foram garantidas para que essa construção ela seja realizada, seja fundamentada. Então a prefeita com certeza ela está com um olhar de saúde, que bom, né, muito importante dentro da causa do autismo. Bom, gente, nosso tempo está terminando. Eu quero aqui agradecer de maneira muito honrada por ter sido convidado pelo senhor para falar do diagnóstico tardio, que é minha especialidade.
vocês que me seguem sabem que eu dou uma militada bem forte nisso. O senhor tem o nosso comprometimento, tanto da Via Neuro quanto das redes sociais do Não Foi Ontem, que nós vamos divulgar e nós vamos lutar junto com o senhor para que esse projeto se transforme num projeto sólido para Lages e eu tenho certeza para Santa Catarina. E nós vamos nos transformar num exemplo para o Brasil. Então nós vamos estar junto nisso, tem a minha palavra e nós vamos ter grandes conquistas. E Clécio, se você me permite, para concluir, dentro do agradecimento que eu faço a você por ter se colocado junto, né? Porque isso tudo é uma construção, né? Sim. Se você me permite, a partir do momento que o projeto estiver formulado aqui dentro de Lages, nós já temos aí a parceria, o comprometimento dentro do gabinete da deputada Carol Detone, do deputado Zé Trovão em Brasília, para que esse projeto seja entregado a eles entrem através de bancada com esse projeto lá em Brasília, a fim de que essa construção ela chegue em todos os lares brasileiros que são famílias atípicas e que precisam do atendimento e do olhar do Estado para que possam crescer, ir além, serem felizes. Exatamente. Gente, muito obrigado de coração, vereador, tá? Um grande abraço para vocês e acompanhem, nós vamos divulgar muita coisa legal aqui. Obrigado, Clécio, obrigado Nova Era TV, estamos juntos aí para qualquer situação. Hoje é um dia especial. Vou visitar a minha avó. É tão bom relembrar nossas conversas, os conselhos, tudo que ela me ensinou. As receitas especiais, aquele colo que só ela tinha. Mas o que me deixa feliz é saber que ela está em um lugar lindo, cheio de cores e vida. Você sempre será importante para alguém. Pense nisso. Parque da Saudade. Chama todo mundo que estiver em casa, vamos nos reunir aqui. O nosso tema hoje é pauta do dia. Eu nem vou provocar você assim de qualquer jeito. Senta primeiro. Gente, olha o desafio que me colocaram aqui. Meu filho é gay. E agora? Eu vou dizer já de cara, porque esses temas são palpitantes, esses temas provocam. Pai, mãe, seu filho é seu filho. Até porque seu filho nunca perguntou se você é hétero. Não é verdade? E tem uma outra coisa legal, filho gay normalmente nasce de hétero. O que também não quer dizer nada, absolutamente nada. Então, seu filho é seu filho. Se seu filho é seu filho, quais são as suas responsabilidades ou quais são os seus papéis diante do seu filho? Amar, cuidar, orientar, proteger se necessário for. Quando se criam esse tipo de categorias, as pessoas costumam perder os filhos, abrir mão dos filhos, que é horrível. Em outra situação, super proteger esse filho. E eu perguntaria, mas qual é o problema? Nós vamos protegê-lo para ele não ser agredido lá fora. Eu digo, mas ele já é agredido aqui dentro da própria casa. A preocupação de vocês é que o filho de vocês seja agredido lá fora ou no mundo, talvez seja bom a gente parar de agredi-lo aqui dentro da própria casa, né? Dentro das próprias relações familiares. Então, o que nós somos, desde que não traga nenhum prejuízo para si mesmo ou nenhum prejuízo para o próximo, gente, isso não tem a menor importância. Tá? O que nós devemos, né? Eu pessoalmente, meu filho ou aquele que esteja sob a minha responsabilidade, é prestarmos atenção nos passos que estamos dando e se esses passos estão lesando o patrimônio emocional, lesando o patrimônio espiritual da outra pessoa. Então, vou insistir, o seu filho é o seu filho. A condição dele de gay, hétero, bi, vou te contar a quem que isso interessa. E somente a quem que isso interessa.
a quem ele for se relacionar. Né? Se o seu filho vai se relacionar com alguém e é gay, isso só se interessa para o par afetivo dele. Não é verdade? Para você interessa o quê? Que ele é teu filho e que nessa condição nós vamos continuar vivendo. Agora, para minha afetividade, eu chego para outra pessoa, apresento a minha condição, vejo se há uma compatibilidade, uma afetividade que nasce ali. Então, para essa pessoa interessa. Porque, eu insisto, os maiores problemas que toda pessoa gay tem não são problemas deles, mas são problemas que nós criamos para eles. E nós, quem é esse nós? Vou nomear esse nós. Nós é esse olhar pequeno que uma fatia normativa da sociedade tem, que determina que isto é certo e isto não, que isto é correto e isto não. E aí eu pergunto, mas onde que isso está escrito? Só nas mentes e nas cabecinhas mais limitadas que aqui ainda habitam. O mais importante, seu filho é seu filho. O mais são escolhas que todos nós fazemos. Você pode ficar muito chateado pelo fato do seu filho ser gay. E seu filho pode ficar muito chateado pelo fato de você ser hétero. E o que isso importa? Nos amamos, nos respeitamos, convivemos, e isso eu sei que tem importância. Mas a condição de cada um de nós, desconheço por que nós damos tanto peso a isso, se temos outras coisas tão mais importantes para nos ocuparmos, para nos dedicarmos e para nos melhorarmos.